Paz, queridos. Bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja essa manhã. Mas antes eu quero levar você a uma reflexão, queridos. Não sei se é você que está aqui essa manhã, se em algum momento da sua vida você já passou por alguma frustração, por alguma decepção. Eu acredito que todos aqui. Talvez você esteja passando hoje, essa manhã, esse momento, por algo que te entristece, algo que está por dentro te corroendo, algum sonho que você já deu por encerrado, não tem mais vontade de lutar por ele. Mas a nossa vida é assim mesmo, todos nós vamos passar por lutas, por decepções, por frustrações. E o que vai diferenciar isso, o que vai fazer a diferença em nossas vidas, é como lidar com as nossas frustrações. Ah, mas eu sou de Jesus, a minha vida eu já entreguei para Jesus. Isso não nos isenta de passar por lutas, por decepções e por frustrações. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 15, se você está com a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 15, eu vou estar lendo a partir do verso 23 até o 33. É um pouco longo aqui, mas nós precisamos ter essa leitura bem clara, esse entendimento bem claro na nossa mente. Diz assim, Romanos capítulo 15, verso 23. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e de Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém, que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Queridos, esta é uma passagem de Paulo, a carta de Paulo, que ele está indo para Roma, e ele está compartilhando o seu plano de ir até a Espanha. Ele vai a Jerusalém com a intenção de passar em Roma para chegar no seu destino, que é a Espanha. Então esse era o plano, o que Paulo traçou aqui. É o resumo praticamente dessa carta, desses 10 versículos que nós lemos aqui. É interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, durante todo o seu ministério, está lá em Atos, nós podemos ver as viagens missionárias, os lugares onde Paulo passou, tudo aquilo que ele realizou, e tudo isso ministrando a palavra de Deus, fazendo com que o reino de Deus se expandisse, fundando igrejas. E tudo isso Paulo fez para a expansão do reino de Deus.
E essa aqui foi uma das últimas viagens que ele planejou. O destino dele era chegar até a Espanha. E antes, passar em Jerusalém e em Roma. Esse era o seu plano. É o resumo aqui desta carta. Mas é interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, ele nunca chegou na Espanha. Ele traçou um plano, ele planejou, ele se organizou, mas ele não obteve sucesso. Pior ainda, chegando lá em Roma, ele foi condenado e em seguida ele foi morto. Paulo, um homem de Deus, Paulo, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele fez um plano, ele traçou um plano, mas ele não realizou. E olhando aqui para esse texto, fazendo uma indagação, uma pergunta: você fez algum plano? Você planejou algo e não deu certo? Algo e você não conseguiu realizar? Eu acredito que muitos aqui tiveram essa experiência, que nós podemos chamar de uma experiência amarga, porque é triste. Normalmente, quando isso acontece, qual o sentimento do nosso coração? Quando você traça um plano, você se prepara para aquilo, para aquele alvo, corre atrás, e não acontece, não é agradável. No mínimo, bate no nosso coração uma tristeza, uma frustração. Algo que você tanto planejou, algo que você tanto sonhou, e não realizou. Ou seja, você se frustra. Bate um desânimo, uma chateação, uma tristeza e, por último, a decepção. Esse é o processo. Esse é o processo que acontece diante de uma frustração. Mas e daí, pastor? Queridos, uma dica: o problema é não saber lidar com ela. O problema é a gente não saber lidar com as frustrações da vida, com sonhos interrompidos, com planos não realizados. E o segredo é como enfrentá-las. O problema é que há pessoas que se frustram demais, porque faz muitos planos, até mesmo impossível de realizar. Muitas vezes a gente é assim, nós seres humanos, fazemos alguns planos que, gente, talvez é impossível realizar. E quando não realizado, a frustração ela vem, ela bate no nosso coração, o desânimo, a tristeza. O desânimo de muitos é aprender, o desafio de muitos é aprender a lidar com essas frustrações. Nós precisamos lidar. Precisamos lidar com a notícia ruim, com o dia mau. Mas é interessante que não é ela em si, não é a frustração em si, mas a maneira, o modo de como eu enfrento essa frustração. E eu quero convidar você a refletir sobre Paulo, para que nós possamos realmente lidar com ela. Ah, pastor, mas você já está falando que a gente vai ser frustrado, queridos. O mundo é cruel. O mundo, ele luta contra nós. E nós precisamos entender. A pessoa não entender e saber o momento para adiar um plano, nós precisamos disso. A pessoa não entender e saber quando o sonho, ele deve ser cessado. A pessoa saber quando lidar quando ela é contrariada. A pessoa entender quando ela recebe um não. Isso é um problema. E muitas vezes isso está nos frustrando. Principalmente quando a pessoa é contrariada. Todos aqui gostam de ser contrariados, amém? Você tem dificuldade em ser contrariado ou contrariada? Não precisa responder para mim não, mas pensa aí dentro aí. Você tem dificuldade em receber o não? Eu acredito que muitas pessoas têm esse problema. E nós vamos lidar com situações parecidas como essa. Queridos, a minha vida, a sua vida, ela é cheia de surpresas.
Muitas vezes ela nos obriga a dar uma volta mais longa. Muitas vezes ela nos obriga a sair realmente do nosso rumo. Talvez uma interrupção definitiva ou temporária, isso é possível. Isso faz parte da vida. E nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Então o problema nosso, o problema do ser humano é não saber lidar com isso. E esse exemplo de Paulo aqui vai nos mostrar como proceder diante dessa situação. O apóstolo Paulo, queridos, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, é um exemplo para mim e para você, de como a gente lidar com essas situações adversas, que vêm de encontro, que bate na porta da nossa casa sem a gente esperar, mas que é uma realidade. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você: uma mente ocupada se adapta facilmente com as frustrações. Presta atenção, uma mente ocupada, ela vai se adaptar facilmente com as frustrações. O plano de Paulo não era de uma viagem turística, não era esse o plano de Paulo. O plano de Paulo não era para agradar a si mesmo, a si próprio, buscar o seu próprio interesse. Era um plano para fazer a obra de Deus. E mesmo assim, Paulo, o apóstolo Paulo, ele não chegou até o fim. Teria muitos motivos para Paulo ficar tão frustrado, tão triste diante de tudo isso que aconteceu. E olhando aqui em Romanos capítulo 15, verso 23, diz assim: porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Só até aqui. Paulo está aqui abrindo o seu coração. Paulo queria estar com seus irmãos. Eu quero estar com vocês. Há muitos anos eu tenho pensado em vocês. Olha, o meu destino é a Espanha, mas eu vou passar até aí para dar um abraço em vocês. Eu preciso estar com vocês. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, primeiro ponto aqui, ele se preocupa com os outros. O tempo dele, a mente dele, o coração dele está voltado para os outros. Ele se compadecia, ele queria estar com eles. Não sei como, mas de alguma forma, e isso lhe fazia bem. Ou seja, o tempo de Paulo, a mente dele, era totalmente ocupado. Outra coisa que chama a atenção aqui no verso 23, já que terminei o meu trabalho nessas regiões. Ou seja, Paulo estava trabalhando, ele estava pregando a palavra, fundando igrejas, pregando o reino. Ele está ensinando aqui que aonde ele estava, o seu trabalho ali naquele lugar, ele está falando para mim e para você, já havia acabado, terminou. Ou seja, ele necessitava ocupar com outras coisas. Uma mente ocupada. Fala para o seu irmão, uma mente ocupada, fala para ele. E não desocupada. Paulo, ele via essa necessidade de estar fazendo alguma coisa. Que coisas são essas? As coisas de Deus. Paulo continua com o pensamento no reino. Acabou aquele trabalho ali onde ele estava, ele se adapta à nova realidade. Ele teria que ir em Jerusalém, passar por Roma, chegar até a Espanha. Esse era o alvo, a meta, o sonho, o projeto de Paulo. A ponto de dizer, não sou mais útil aqui, eu estou indo à Espanha. O meu foco é pregar a palavra de Deus. Eu não posso perder tempo. Uma mente ocupada, queridos. A gente precisa ter uma mente ocupada. Então, para mim e para você, não se acomode em cumprir uma nova tarefa. As pessoas têm dificuldades de gerir aquilo que é novo.
algo novo. Talvez você tenha uma empresa, você trabalha em algum outro lugar, você precisa tomar uma decisão. E às vezes, muitas vezes a gente não consegue lidar com algo novo, com coisas novas que acontecem na nossa vida, um problema novo, uma frustração nova que é possível. A gente desaba, a gente para. Talvez um novo desafio, a gente tem dificuldade de lidar com desafios. Paulo abriu tantas igrejas. O apóstolo Paulo pregou para tantas pessoas. Ele podia agora parar, pensar, eu vou aposentar. Eu já trabalhei demais, fundei tantas igrejas. Eu já fiz tudo que tinha que fazer. Está bom demais, vou ficar por aqui mesmo, não vou sair desse lugar. Tanto é que quanto mais ele avançava, mais ele era perseguido. Ele poderia se acomodar, ficar parado onde estava, mas não, é isso que pensa. Ele termina de cumprir uma tarefa e já parte para outra tarefa. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não tem tempo para se lamentar e nem se frustrar. Não dava tempo. Não dava tempo, porque a mente dele era ocupada. Então, olha aqui um homem ocupado, apóstolo Paulo, um homem ocupado. Queridos, às vezes as nossas frustrações, às vezes as nossas decepções, as lamentações, é fruto de uma mente desocupada. Você parou para pensar? Paulo, ele sabe lidar bem com essas situações. Porque Paulo, ele tinha a mente ocupada. Paulo pensava no próximo. Paulo pensava no próximo desafio. Paulo, ele não se acomoda em fazer apenas o necessário. Paulo, ele não se limitava. É algo que a gente tem que pensar muito a respeito disso. Às vezes a gente só faz aquilo que é o necessário. Você parou para pensar? E a gente fica acomodado. Aí quando tira, vem uma frustração, uma decepção, você não consegue lidar com ela. Mas a mente de Paulo era ocupada, ele não tinha limite. Então vamos aprender com Paulo que quando um plano for frustrado, você tem a sua mente tranquila, para que você se adapte àquela nova realidade. Então para mim e para você essa manhã, não se acomode, busque novos desafios. Não fique estagnado, não fique estagnada. Isso é para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós não sabemos e não conhecemos o suficiente. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, há muito mais ainda a ser conquistado. Comece a se preocupar com as coisas de Deus. Busque mais o Senhor. O projeto de Paulo era algo maravilhoso, um novo campo, um campo missionário. Paulo pensava numa nova igreja. Paulo olha para frente. Ele prossegue, ele persiste no alvo. Ou seja, Paulo tinha uma mente ocupada, ele sabia o que queria e não tinha tempo para sentir pena de si mesmo. Outra dica, pare de sentir pena de si mesmo. Nós sentimos muito pena. O pastor Rodrigo falou alguma coisa aqui sobre isso semana passada. E quando ele estava falando, eu estava lembrando, voltando a 30, 40 anos atrás. Alguém se lembra do Lipe e do Hardy? Não? É só eu que sou velho aqui, né? Mas depois você vê lá, é o Lipe e o Hardy, viu, pastor? Ó céu, ó terra, ó vida, ó azar. É o Hardy, esse é o Hardy, não é o Lipe. Depois você procura lá, Lipe e Hardy. E muitas vezes a gente só fica nisso. Talvez o motivo maior em não saber lidar com as frustrações é você sentir pena de si mesmo. Aí a gente recebe um não, a gente é confrontado, aí a gente se frustra. O pessoal fica falando aí que é uma geração mimimi, não é geração nenhuma aqui, tá? Não é geração mimimi aqui não, tá? Porque aqui nós somos filhos servos de Deus, amém, queridos? Então não tem esse negócio de geração mimimi não. Fica emburrado por qualquer coisa, se frustra, se decepciona. Mas por quê? Porque muitas vezes a sua mente não está ocupada com as coisas de Deus, assim como Paulo.
O segundo ponto aqui, sua frustração será bem-vinda. Presta atenção. Sua frustração será bem-vinda, desde que esteja dentro da vontade de Deus. Ah, mas Deus pode nos frustrar? Os sonhos de Deus jamais serão frustrados. Amém, queridos? Mas Ele pode encerrar ciclos em nossas vidas. Ainda em Romanos 15, verso 30. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia, que não creem em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. O apóstolo Paulo vai a Roma, e dali ele não sai mais. O apóstolo Paulo, ele morre como prisioneiro, mesmo com sua oração, mesmo com a oração da igreja, mesmo com a oração dos irmãos. Apesar das orações, ele não escapou da prisão. Os seus planos foram interrompidos. E como que é que a gente consegue enfrentar algo desse tipo? Pensa bem, queridos. Eu falei sobre frustrações. Quando a gente faz um plano, e esse plano não se torna uma realidade. E de repente esse plano, pensa agora no seu plano aí. De repente esse plano é totalmente seu. Sabe aquele plano de ter uma casa na praia? É seu. Às vezes nem foi de Deus, mas é seu. Você não consegue. Mas você pensa nesse plano aqui, totalmente seu, para o seu benefício próprio. E você, por não realizar, fica triste. Você, por não realizar esse plano, você fica decepcionado. Você, por não realizar esse plano, desiste de tudo. Fica emburrado, com raiva de todo mundo, com raiva de Deus, com raiva do pastor, com raiva da igreja, dos irmãos. Queridos, presta atenção, a minha frustração, a sua frustração, pode ser o melhor de Deus para mim e para a sua vida. E às vezes a gente confunde as coisas. Deus não nos frustra, Ele quebra ciclos. Talvez Deus esteja querendo virar uma chave aí na sua mente, no seu sonho, no seu alvo, porque isso não vai agradar a Ele, aí você fica frustrado, a gente fica frustrado. Mas agora imagina Paulo, não era para o seu benefício, o apóstolo Paulo, era para o reino de Deus, é para Deus, e o plano não se realiza. O próprio Paulo ensina lá em Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito. Foi o apóstolo Paulo que viveu e ensinou isso. Ah, mas eu orei, a igreja orou, os irmãos oraram, e eu parei em Roma, fui preso em Roma. Paulo, queridos, ele foi decapitado em Roma. Um plano interrompido. Mas foi o apóstolo Paulo que disse, o próprio apóstolo Paulo que disse, que o melhor é morrer e estar com Cristo. Foi ele quem disse isso. O próprio apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo chega a um nível de entendimento que nós não chegamos, que nós não compreendemos. Muitas vezes nós questionamos Deus e o mundo, quando um plano nosso não dá certo. Agora, compara esse plano seu agora, com o plano do apóstolo Paulo. Será que esse plano seu aí, é igual ao plano de Paulo? Aqueles Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi decapitado. Ele estava fazendo a obra de Deus, o reino de Deus, ele estava fundando a igreja. O que nós precisamos entender? Um plano não realizado não significa que a vida acabou.
Eu não sei qual a sua frustração hoje. Não sei. Mas Deus sabe. Será que é motivo para você ficar frustrado ou frustrada? Mas aprenda com isso, que um plano não realizado não significa que a vida acabou. No caso de Paulo, sim, Paulo foi morto. Ele morreu. A sua vida acabou ali em Roma. Ele não chegou até a Espanha. Mas no meu caso, eu acredito no seu caso, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque ainda estamos vivos. Acredito que você não é perseguido, você não é perseguida. Ninguém nos matou, pelo contrário, Jesus morreu no meu e no teu lugar. Enquanto há vida, há esperança, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como está o teu coração. Ainda não morreu a possibilidade de acontecer. Ainda existe uma chance. Então a nossa vida está acima de acidente. Está acima de acidente de percurso. A nossa existência está acima dos valores desse mundo. Por que nós ficamos frustrados, então? Por qualquer coisa. Nós não temos motivos para isso. E sim, temos um motivo para não ficarmos frustrados. Lucas capítulo 12, verso 15. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus aqui, presta atenção, muitas vezes nós nos frustramos por causa disso. E Jesus está lembrando aqui qual é o valor da minha vida, qual é o valor da sua vida. Olha, os lírios dos campos, os animais, vocês valem muito mais, vocês têm valor. Queridos, Jesus, Ele se preocupa comigo e com você, nós temos valor para Ele. Então se o plano seu ainda não realizou, a sua vida não terminou. Mas o problema é que nós desistimos. Talvez Deus está colocando na sua vida uma pausa. Talvez Deus esteja colocando na sua vida um recuo. Então, você pode tentar de novo, meu irmão. Nós podemos tentar de novo, o problema é que nós ficamos desanimados. Porque Deus renova as nossas forças, então tente novamente. Mas, a vontade de Deus. Lembra da casa na praia? Gente, Deus não falou comigo ainda sobre essa casa na praia. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou frustrado não, porque Ele nem vai falar. José, ele sonhou. O próprio José. E em pouco tempo José viu todo o seu sonho sendo frustrado. Numa cisterna, vendido como escravo aos compradores, vendido novamente como escravos lá no Egito, acusado de algo que não fez, na cadeia, preso, e o sonho. José ficou tão frustrado, tão decepcionado, o seu sonho virou um pesadelo. Mas José não ficou frustrado coisa nenhuma, José não ficou decepcionado coisa nenhuma, porque esse foi o final de José, não. Mas se ele tivesse desistido da vida, frustrado, decepcionado com Deus. Muitas vezes a gente fica frustrado com Deus, queridos. E esquecemos que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer no meu e no teu lugar. Deus dá o melhor dele para morrer no meu e no teu lugar. Qualquer obstáculo que aparece aí do nada, a gente desiste, a gente se entrega. E eu estava conversando aqui com o pastor Rodrigo ali no intervalo, sabe, queridos, eu falo isso que isso aí é algo de mim, isso daí. Tá? A maior decepção de um líder, de uma igreja, de um pastor, é quando um life grupo, ele se fecha, ou quando alguém que nós conhecemos entregou a sua vida para Jesus, ele se volta novamente ao mundo. Essa é a maior tristeza de um líder.
E eu me recordo há muitos anos atrás, ele não está aqui, o Theo, mas havia um life, queridos, na casa do Theo, ou melhor, no quarto do Theo, um life group. Gente, não existe isso, um life no quarto, não existe, mas havia ali um life group, uma célula, onde as pessoas se reuniam, e eu me recordo perfeitamente quem eram as pessoas que estavam ali. Era o Theo, o Murilo, meu filho, o Joãozinho, o Diego, o Brendo, e mais um irmãozinho que não está conosco. Desses 5 nomes que foi citado aqui, esses 5 jovens aqui, eles se tornaram hoje líderes de life group. Olha que interessante. Mas já a gente podia estar frustrado. Não, tem que fechar esse life. Vamos fechar, não existe life no quarto. Mas não, queridos. Deus escolhe as coisas loucas nesse mundo para confundir as sábias. E Deus quis um life ali naquele quarto, apertado, cheirando subaco. Você entrava lá, está cheirando subaco naquele quarto. Tudo fechado, meu Deus. E do Theo tinha um gato ainda, ficava em cima. Ai, Jesus, não vai dar certo isso. Mas não, das 6 pessoas que estavam ali, 5 hoje aqui são líderes de life. Então ainda não acabou, fala para o seu irmão, ainda não acabou, espera mais um pouco, fala para ele. Não podemos nos frustrar, queridos. O próprio José diz aos seus irmãos, vocês não são culpados, Deus tinha esse plano preparado. Então Deus tem um plano preparado para mim e para você. Nós não podemos nos frustrar. Às vezes achamos que tudo saiu do controle. Então, outra coisa, não sinta pena de si mesmo. Não sinta pena de si mesmo, acabe com isso. Sabe como chama isso? Autopiedade. E esquecemos que Deus tem o controle de tudo, absoluto. A nossa fé precisa de entusiasmo. A minha fé, a sua fé precisa de ação. A minha fé, a sua fé precisa mudar a nossa vida de reação. A nossa fé precisa agir dentro de nós. Então, não se lamente. Não fique frustrado se algo não está dando certo. Você está vivo, você está viva. Paulo morreu. Se você ainda não chegou na sua Espanha, assim como Paulo, Deus está mostrando aqui um exemplo para mim e para você. Então, o meu convite para você essa manhã é para se levantar, para continuar caminhando. Não desista, não pare de lutar. Não desista dos seus sonhos ainda. Se não chegar hoje, é outro dia. Não pare no meio do caminho. Muitas pessoas param no meio do caminho. A própria palavra de Deus diz que não somos como os que retrocedem, somos os que avançam. Avançam para o alvo, o nosso alvo é Cristo. Queridos, nós temos um projeto aqui nessa cidade de ganhar o maior número de pessoas para Jesus. É para isso que nós somos chamados, para fazer aquilo o que Paulo fez. Paulo fundou tantas igrejas, andou por todo mundo, pregando a palavra de Deus. Então nós somos uma extensão do apóstolo Paulo. E Paulo, por tudo que ele passou, ele não ficou frustrado. Eu e você, nós não temos o direito de desistir da vida. Nem da nossa vida, nem da vida das pessoas que estão ali fora. Nós temos sim que fazer a diferença aonde nós estivermos. Paulo, ele percebe quando o plano não iria dar certo. Paulo sabia que aquele plano de ir para a Espanha não daria mais certo. Ele sabia. Eu quero concluir essa palavra em Atos capítulo 21, verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Depois de passarmos ali vários dias,
desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Aqui o apóstolo Paulo sabe que dali ele não sai mais, ele ficaria ali em Roma. O apóstolo Paulo sabe que ele não teria outra oportunidade. Ele sabia que seria preso. Ficou frustrado? Não. O apóstolo Paulo, ele prega na prisão. O apóstolo Paulo escreve as melhores cartas ali na prisão, enviando recados aos seus discípulos. O apóstolo Paulo continua ativo. O apóstolo Paulo é produtivo até o final da sua vida, a ponto de ensinar Timóteo a se tornar um excelente pastor, melhor que ele. Vai para Roma, o navio naufraga, ele prega para as pessoas que ali estavam, mas ele não chega na Espanha. Ele tinha tudo para se tornar um homem frustrado. Preste atenção, se você ainda não chegou no seu alvo, Deus tem outros planos. Os planos dele são melhores que o nosso. Então, não tem motivo para você sair daqui essa manhã frustrado ou frustrada. Nós precisamos aprender a lidar com essa situação, com as frustrações. Se alguém se levantar contra você, se alguém te maltratar, diante de uma decepção, diante de uma frustração, começa a lembrar em Paulo, tudo aquilo que Paulo viveu aqui. Será que nós temos motivos? Eu não sei, queridos, qual é a sua frustração hoje, não sei, mas compara com a frustração de Paulo, se é que Paulo ficou frustrado. Aí eu pergunto para você, você tem motivo para ficar desse jeito? Nós precisamos lidar com essa situação, e isso é uma realidade. Isso é uma realidade para todos, ninguém escapa disso. A ponto de Paulo dizer: o meu corpo está preso, meu espírito está livre. Se coloque em pé em nome de Jesus.